Capítulo 21. Paris, 1943. Edward regressou da viagem que fizera ao sul 2 dias depois. Parecia exausto e foi diretamente para o seu quarto. Apenas parou nas escadarias para dizer a Connie que receberiam convidados para o jantar naquela noite. Era necessário que estivesse presente na sala de artes, às 18h30. Connie começou a imaginar quem seriam os convidados daquela noite. Silenciosamente fez uma prece para que não fossem Falk e Frederick. Estava readquirindo a calma após a agonia de 2 noites atrás, quando Venetia estava transmitindo mensagens de dentro da adega, e Frederick veio fazer uma visita inesperada. Quando Sarah saiu para fazer compras na manhã seguinte, Connie correu para o térreo e verificou o porão com a intenção de voltar a trancá-lo, mas não havia nenhuma chave com a qual pudesse fazê-lo. Procurou por ela dentro e fora do porão e não encontrou qualquer vestígio. Ficou reconfortada por não haver qualquer indício da presença de Venetia, nem mesmo um aroma fraco de Gauloise no ar. E nada fora tocado ou removido, até onde pôde perceber, e até agora nenhuma retaliação que, por experiência própria, sabia que não demoraria a ocorrer. Se os alemães conseguissem identificar um sinal de rádio, partindo daquele local, eles revistariam cada casa da rua imediatamente, sabendo que o operador de rádio geralmente guardaria suas coisas e abandonaria o local dentro de poucas horas. Às 18h30 naquela noite, conforme suas instruções, Connie estava desfilando pela sala de artes. Uma Sofia com ar sonhador, com uma aparência majestosa em seu novo vestido de festa, foi conduzida até o recinto por Sarah. Quando Sofia se sentou em sua poltrona, Connie a estudou e percebeu que havia adquirido uma aura que demonstrava um misto de conhecimento e desejo. Estava simplesmente radiante. Uma mulher jovem desfrutando do ponto máximo de seus poderes físicos. Edward chegou à sala de artes parecendo mais descansado e relaxado, aparentemente de volta à tranquilidade habitual. Beijou a irmã, comentando sobre a beleza que ela apresentava naquela noite, e repassou a lista de convidados. Era a mistura costumeira de membros da burguesia francesa, autoridades do governo de Vichy e alemães. Às 19h30, todos os convidados já haviam chegado, com exceção de Falk. Frederick apresentou o pedido de desculpas de seu irmão pelo atraso, mas disse que ele chegaria mais tarde. Houve um arrombamento seguido por invasão na noite passada, no escritório da STO, na Rue de Franc-Bourgeat. Frederick explicou. A resistência roubou 65.000 pastas e conseguiu escapar. Acho que vocês entendem que meu irmão não ficou muito feliz com isso. Connie foi informada a respeito do programa STO durante seu treinamento como agente da SOE. Era um sistema pelo qual o registro de jovens franceses, num total de quase 150.000 nomes, era mantido em arquivo. Vários desses jovens eram continuamente capturados e enviados para a Alemanha para trabalhar em fábricas de munição e linhas de produção. A deportação daqueles milhares de jovens causava um enorme mal-estar
entre a população francesa e fez com que o governo de Vichy se tornasse extremamente impopular. O programa STO fez com que muitos cidadãos franceses que outrora cumpriam as leis do país passassem a apoiar e estimular as ações da resistência. O rosto preocupado de Connie, enquanto ouvia o relato de Frederick, não deixou transparecer qualquer indício de satisfação que sentiu com as notícias sobre o sucesso da missão da resistência e do sucesso de Venétia ao participar daquela ação. É claro que haverá represálias, acrescentou um oficial do alto escalão do governo de Vichy. Vamos ampliar ainda mais a vigilância para esmagar esses rebeldes que estão destroçando nosso país. Enquanto o café e o conhaque eram servidos na sala de artes, a campainha da porta principal tocou. Alguns segundos depois, Falk entrou na sala. Minhas desculpas, Edward. Fui impedido de compartilhar da sua mesa por causa dos militantes deste país que continuam a atacar o nosso regime. Enquanto Edward lhe servia um conhaque, Connie percebeu que o rosto de Falk tinha uma expressão severa e que ele também tinha um brilho atroz nos olhos. Connie apertou os dentes quando o alemão se aproximou. Fräulein Constance, como tem passado? Estou bem, obrigada, Falk. E você? Como já sabe, a resistência causou alguns problemas. Mesmo assim, pode ficar descansada. Estamos cuidando do assunto. E eles não escaparão impunes. De qualquer forma, chega de falar de trabalho. Preciso de um pouco de diversão. Ele disse e estendeu os dedos para acariciar o rosto de Connie. O toque de Falk dava a Connie a sensação de que água gelada escorria por seu rosto. Fraulein, talvez você possa... Quer dizer então que você teve que lidar com um problema enorme, Edward disse, aparecendo ao seu lado para apaziguar a situação. Sim, mas os perpetradores serão capturados e punidos. Já recebemos relatórios do nosso departamento de inteligência, colhidos junto a franceses que não apoiam as ações da resistência e desejam nos alertar sobre os traidores. Acreditamos que eles estão operando em algum lugar muito próximo daqui. Um de nossos agentes captou um sinal forte há 2 noites, que estava sendo transmitido de uma das casas desta rua. Uma operação completa de busca e apreensão foi executada na casa dos seus vizinhos, mas não encontramos nada. Claro, eu disse aos meus oficiais para não incomodarem sua família com esse tipo de intrusão. Falk disse. Connie sentiu o sangue congelar em suas veias quando Edward demonstrou genuinamente estar surpreso. De onde poderia ter vindo esse sinal? Tenho certeza de que todos os meus vizinhos são pessoas leais e cumpridoras da lei. Irmão, Frederick interveio, interrompendo a conversa repentinamente. Se está falando dos eventos que ocorreram há 2 noites, vim aqui visitar Mademoiselle Sophia e ela disse que queria muito ouvir música. O gramofone não estava funcionando, então ela mencionou que havia um rádio na casa. É claro que ela não usa o aparelho, pois sabe que é ilegal, acrescentou Frederick rapidamente. Mas, para agradá-la, eu liguei o rádio e o sintonizei, em busca de um pouco de música clássica, para que Sofia pudesse se distrair. Portanto, Falk, suspirou Frederick, com um ar arrependido, creio que talvez o que aconteceu foi minha culpa.
Peço desculpas por lhe dar ainda mais trabalho, mas posso garantir que todo o poder da SS estava presente nesta casa naquela noite. E tudo o que vi entrar ou sair daqui foi o gato da família. Até mesmo o comportamento tranquilo de Edward pareceu se agitar com a estranha confissão de Frederick. Falk também parecia estar desconfiado. Bem, duvido que eu possa prender meu próprio superior por executar uma operação ilegal em sua missão para agradar uma dama. Ele respondeu com a voz marcada pela irritação. Vamos esquecer o que ocorreu, mas, Edward, sugiro que você entregue seu rádio imediatamente para que não haja qualquer problema. É claro, Falk, disse Edward. Eu não estava aqui na noite em questão. Sofia, você não deveria ter encorajado tal comportamento. Mas a música que ouvimos era tão linda. Sofia sorriu sentada na cadeira atrás deles. Tenho certeza de que o Requiem de Mozart deve valer todo esse esforço, não é? Ela disse e seu encanto inocente quebrou a tensão que havia no ar. Connie percebeu que o olhar de Frederick estava fixo em Sofia e era nítido o carinho que sentia por ela. A justa posição de um par de olhos idênticos do outro lado, duros como o aço e frios como o gelo, era evidente. Se os olhos realmente fossem as janelas da alma, ela sabia que Frederick e Falk, por mais que a aparência exterior deles fosse idêntica, não compartilhavam da mesma essência. Na manhã seguinte, Edward interpelou Connie na biblioteca. Frederick realmente veio até aqui enquanto eu estava viajando? Ele perguntou. Sim, mas eu não o convidei. Sua irmã o fez. E eu não sabia nada sobre o encontro. Compreendo. Edward disse cruzando os braços e suspirando. Ontem à noite eu percebi que o relacionamento deles está mais fortalecido. Estão profundamente apaixonados. Sofia chegou a comentar algo a respeito? Sim, Connie respondeu sinceramente. E eu tentei avisá-la de que é melhor não ter esperança sobre seu relacionamento com Frederick, mas ela se recusa a discutir o assunto. Só nos resta esperar que Frederick retorne logo à Alemanha para o bem de Sofia. Edward disse. Você estava com eles na noite em que ele esteve aqui? Não. Frederick chegou depois que eu já havia me recolhido. Eu já estava na cama. Santo Deus! Edward exclamou, levando a mão à testa, horrorizado. Sofia realmente enlouqueceu. Não é adequado que uma jovem solteira receba um homem a sós, mas fazê-lo em segredo na calada da noite é simplesmente inadmissível. Edward, por favor, me perdoe, eu realmente não sabia o que fazer. Connie explicou. Mesmo se eu dissesse para Sofia que não é apropriado receber Frederick aqui, àquela hora da noite, sou apenas uma hóspede em sua casa. Não tenho o direito de dizer a ela o que pode e o que não pode fazer, especialmente se ela estiver com um oficial do governo alemão, com um posto tão elevado na hierarquia, ela acrescentou. Eu lamento muito. Edward desabou numa poltrona, deixando o desespero tomar conta de si. Não basta violentarem, destruírem nosso belo país, ou roubar nossos tesouros. Eles têm que roubar a minha irmã também. Às vezes eu... Edward, o que foi? Ele olhou para o vazio por algum tempo, antes de responder.
Me perdoe, Constance, estou cansado e também chocado com o comportamento da minha irmã. Sinto que estou lutando nesta guerra há muito tempo. Veremos se Frederick partirá para a Alemanha em breve. Caso contrário, será necessário tomar uma atitude mais drástica. Pelo menos recebemos boas notícias sobre os arquivos do programa STO, removidos com sucesso pela resistência, não é? Sim, ele disse, virando-se para Connie com uma expressão estranha no rosto. E haverá mais. Tenha certeza de que haverá mais. Ele saiu da biblioteca e Connie se sentou com seu livro sobre o colo, com a certeza de que Edward Lamartinieres participara do assalto às dependências do programa STO na noite anterior. E aquele pensamento a reconfortava, mas não mudava o fato de que ela estava presa numa teia tecida por outras pessoas, passiva quando fora treinada para ser ativa, lentamente enlouquecendo. E por que Frederick decidiu acobertar a casa da família quando mencionou o rádio? Será que Sofia estava falando a verdade quando disse que Frederick não acreditava na causa nazista? Ou já sabia que um sinal estava sendo transmitido a partir da casa e veio investigar por conta própria? Connie enterrou a cabeça nas mãos e chorou. A causa pela qual havia se alistado para lutar se perdeu em meio a toda aquela confusão. Todos conheciam muito bem o jogo que estavam jogando e qual função desempenhavam. Mas ela não se sentia melhor do que um destroço inútil, empurrado de um lado para o outro, ao bel prazer dos outros jogadores e seus objetivos secretos. Lawrence, me ajude, ela sussurrou. Connie olhou ao redor da biblioteca e os livros a encararam, duros, frios e inanimados. Por fora, muito similares, revelando pouco de seu conteúdo. Uma metáfora perfeita para a vida que estava sendo forçada a viver atualmente. Na hora do almoço, Sofia, que Connie vira muito pouco nos últimos dias, parecia estar cansada e pálida. Connie a observou e viu que ela comia pouco, forçando-se a engolir alguns pedaços do que tinha no prato. Em seguida, Sofia se levantou, pediu licença aos presentes e se retirou. 2 horas depois, percebendo que Sofia não saía de seu quarto, Connie bateu à porta. Ela estava deitada em sua cama com o rosto lívido e um lenço de flanela umedecido sobre a testa. Querido, o que houve? Não está se sentindo bem? Connie perguntou, sentando-se na cama e segurando a mão de Sofia. Não, não estou doente, fisicamente pelo menos. Sofia suspirou e abriu um sorriso fraco. Obrigada por vir até aqui, Constance. Parece que não passamos muito tempo juntas. Nos últimos dias eu senti a sua falta. Bem, estou aqui agora. Oh, Constance! Sophie exclamou, mordendo o lábio inferior. Frederick me disse que precisará voltar à Alemanha nas próximas semanas. Como suportarei isso? Disse com os olhos cegos e cheios de lágrimas. Simplesmente suportará, assim como eu suporto ficar longe de Lawrence. Connie disse, apertando-lhe a mão carinhosamente. Sim, sei que você acha que eu sou ingênua e que não entendo o significado do amor, que vou conseguir esquecer Frederick, pois é impossível termos um futuro juntos. Mas eu sou uma mulher adulta e conheço o coração que tenho. Só estou tentando protegê-la, Sofia. Entendo o quanto deve ser difícil para você. Constance, eu sei que Frederick e eu vamos ficar juntos. Sei disso bem aqui. Sofia disse isso levando a mão ao coração, aqui dentro. Frederick diz que vai encontrar uma maneira e eu acredito nele. Connie suspirou. Comparado às dificuldades e provações dos últimos 4 anos,
quando milhões de pessoas perderam a vida ou seus entes queridos para a guerra, o romance de Sofia poderia ser visto como algo trivial. Mas para Sofia, ele lhe consumia por inteiro, pois lhe pertencia. Bem, se Frederick diz que irá encontrar uma saída, ele irá. Connie a consolou, percebendo que não poderia dizer muito mais a respeito. Se Frederick fosse partir nos próximos dias, tudo o que podia fazer era orar para que a situação se resolvesse naturalmente. As semanas seguintes foram repletas de noites de sono interrompidas, quando as sirenes de ataque aéreo cortavam o ar estagnado de Paris, forçando seus residentes a se refugiarem nos porões em busca de segurança. Connie soube que os ataques da RAF atingiram as fábricas da Peugeot e da Michelin, que ficavam nas regiões industriais ao redor de Paris. Se estivesse em sua casa na Inglaterra, ela receberia essas notícias com alegria enquanto lia a edição diária do The Times. Mas ali os jornais estavam repletos com o número de civis franceses inocentes que foram mortos nos bombardeios. Saindo para dar o seu passeio matinal até o Jardin des Tuileries, Connie quase conseguiu sentir a pulsação de uma cidade, das pessoas que lentamente perdiam a esperança de que a guerra acabaria um dia. A invasão dos aliados ainda não havia se materializado e Connie estava começando a se perguntar se algum dia viria realmente a acontecer. Sentada no mesmo banco de sempre, percebendo que o ar já se enchia com a névoa, como se também quisesse se livrar logo deste dia miserável, Connie viu que Venétia vinha em sua direção. As duas passaram pelos cumprimentos tradicionais e esperados, e Venétia sentou-se ao seu lado. Embora estivesse em seu uniforme de mulher rica, entre aspas, hoje ela não chegou a aplicar a maquiagem para mascarar o rosto. Sua pele estava quase transparente e seu rosto estava desesperadamente esquálido. Obrigada pela ajuda naquela noite em que fiquei no porão. Foi muito importante. Ela disse, puxando um maço de Gauloise. Cigarro? Não, obrigada. Estou usando essas coisas malditas para sobreviver. Ajudam a diminuir a fome. Venétia acrescentou, acendendo um. Precisa de dinheiro para comprar comida? Connie perguntou, sentindo que isso pelo menos era algo que ela poderia oferecer. Não, obrigada. O problema é que estou sempre correndo de um lado para o outro e não consigo ficar no mesmo lugar 2 vezes, caso os alemães rastreiem meu sinal. Estou sempre em trânsito com a minha bicicleta de um lado a outro. É difícil encontrar tempo para sentar e comer algo. Como estão as coisas? Connie perguntou. Oh, você sabe, Connie, disse Venétia com uma forte tragada em seu cigarro. Avançamos um passo e retrocedemos 2. Pelo menos nossa equipe está um pouco mais organizada do que quando cheguei aqui, no verão. Mas sempre podemos contar com mais alguém e eu estava pensando que talvez não importa o fato de que você oficialmente não seja mais uma agente. Não há motivo pelo qual você não possa nos ajudar como uma cidadã francesa comum. Em seguida, talvez se você conhecesse as pessoas com quem eu trabalho, eles poderiam ajudá-la a deixar a França. Está falando sério? Connie perguntou, sentindo seu entusiasmo crescer imediatamente. Oh, Venétia, sei que minha vida é um piquenique se comparada à sua, mas eu faria qualquer coisa para tentar voltar para a Inglaterra e sair da casa onde estou. Bem, já falei para a minha rede que você me ajudou e tenho certeza de que eles conseguirão ajudá-la a sair da França. Sugiro que venha se encontrar conosco na próxima reunião. Não posso lhe prometer nada e você precisa se lembrar de que sempre há o risco de que haja algum traidor,
disposto a informar aos alemães sobre o nosso paradeiro. Mas um favor merece ser retribuído com outro favor. Além disso, você é minha amiga. E eu me sinto mal por sua situação, enfurnada naquela casa, para receber e divertir aqueles porcos. Venetia sorriu carinhosamente para Connie, e ela viu um lampejo repentino da beleza da sua amiga transparecer por entre o véu da exaustão. Por falar nisso, acho que o dono da casa onde você mora faz parte do alto escalão da resistência. Ouvi dizer que há um homem muito rico em Paris que é a segunda pessoa mais respeitada pelos agentes, perdendo apenas para Moulin, nosso falecido e referenciado chefe da resistência. Se esses dois forem a mesma pessoa, querida, é fácil compreender por que Londres precisou sacrificar sua carreira como agente, quando você surgiu na porta daquela casa, bem à vista da Gestapo. De qualquer forma, preciso correr, ela disse levantando-se. Vou lhe dar os detalhes exatos sobre onde e quando a reunião acontecerá na quinta-feira. Portanto, até lá e boa sorte. Capítulo 22. Conforme o combinado, Connie voltou ao Jardin des Tuileries na quinta-feira, mas Venetia não apareceu. Nos 4 dias seguintes, sentou-se no banco, no horário combinado, e no 4º dia Venetia chegou empurrando sua bicicleta. Passou por Connie como se não a reconhecesse. Depois voltou, parou em frente ao banco, olhando diretamente para a frente, e comentou em voz baixa: Café de La Paix, 9º distrito, às 21h. Então, ela seguiu seu caminho. Connie passou as horas seguintes imaginando como deixaria a casa sem que sua ausência fosse notada. Edward não permitia que ela saísse à noite desacompanhada. Decidiu que o melhor a fazer seria dizer que estava com uma dor de cabeça horrível e se recolher aos aposentos após o jantar. Era quando Edward geralmente se fechava em seu escritório, e quando ele já estivesse ocupado com seus afazeres, iria até a cozinha e sairia da casa pelo porão, que ainda continuava destrancado devido ao desaparecimento da chave. Naquela noite após o jantar, assim que Edward deixou a mesa, e ela estava se preparando para fazer o mesmo, a campainha tocou e Sarah foi atender. Em seguida, a governanta voltou para a sala de estar. O coronel Falk von Wendorf veio vê-la, Madame Constance. Ele a aguarda na sala de artes. Quase a ponto de chorar com o horário infeliz que o alemão escolheu para visitá-la, Connie caminhou pelo corredor e forçou-se a abrir um belo sorriso quando entrou na sala de artes. Olá, Herr Falk, como está? Estou bem, mas não a vi nos últimos dias, Fraulein, e senti saudades da sua beleza. Vim perguntar-lhe se não gostaria de me dar o prazer da sua companhia para dançar esta noite. Connie começou a balbuciar uma desculpa, mas Falk balançou a cabeça e calou-a, pousando-lhe um dedo sobre os lábios. Não, Fraulein, você já me rejeitou várias vezes. Esta noite não me darei por vencido. Virei buscá-la às 22h. Falk foi andando em direção à porta e em seguida parou, como se houvesse se esquecido de mencionar alguma coisa. Espero estar com um excelente humor. Meus oficiais têm um compromisso importante no Café de la Paix esta noite, ele disse, com um sorriso. Até mais tarde, Fraulein. Horrorizada, Connie acompanhou o alemão com os olhos, até que ele saísse da casa, com o coração batendo com força contra o peito. Era a mesma cafeteria para onde ela deveria ir. Tinha que avisar Venetia de que a Gestapo já sabia sobre a reunião. Voltou correndo para o quarto, vestiu seu chapéu e voltou, em disparada, para a porta.
Ao abri-la, estava com um pé na soleira da porta quando uma mão agarrou seu braço. Constance, onde você está indo a esta hora e com tanta pressa? Ela se virou para Edward, sabendo que seu rosto traía o pânico que estava sentindo. Preciso sair agora. É uma questão de vida ou morte. Por favor, você não está entendendo. Venha, vamos conversar na biblioteca. Venha e me diga o que a deixou tão aflita. Puxando-a firmemente de volta para o corredor, de modo que não deixasse qualquer margem para a recusa. Edward fechou a porta do escritório. Por favor, Connie implorou. Não sou sua prisioneira, você não pode me manter aqui, contra a minha vontade. Tenho que sair agora, ou pode ser tarde demais. Constance, você não é minha prisioneira, mas eu também não posso correr o risco de deixar que saia daqui, sem me dizer para onde está indo. Se não me contar, serei forçado a trancá-la em seu quarto. Não pense que suas atividades, como seu encontro com uma amiga no Ritz, passaram despercebidos. Edward disse com a voz amarga. Já lhe falei várias vezes que não podemos correr o risco de que qualquer conexão entre esta casa e a resistência seja estabelecida. Sim, Connie confessou horrorizada ao ver que Edward sabia do encontro. A mulher que encontrei no Ritz treinou comigo na Inglaterra. Ela pediu a minha ajuda. É uma amiga e eu não podia negar. Bem, então me diga. Aonde você precisa ir agora à noite? Edward repetiu a pergunta. Minha amiga me disse hoje à tarde que sua rede vai se reunir às 21 horas no Café de la Paix. Falk acabou de me dizer que também sabe a respeito desta reunião. A Gestapo estará esperando por eles. Eu preciso avisá-los, Edward. Por favor. Connie implorou. Deixe-me ir. Não, Constance. Você sabe que não posso deixá-la fazer isso. Se você fosse capturada e presa, nós sabemos quais seriam as consequências para as pessoas que vivem nesta casa. Mas eu não posso simplesmente ficar aqui enquanto ela está indo para uma armadilha. Lamento, Edward, mas seja lá o que você tem a dizer, eu vou até a cafeteria. Connie exclamou, andando com determinação em direção à porta. Não! Edward a agarrou pelos ombros enquanto ela tentava se desvencilhar, explodindo em lágrimas de frustração, quando percebeu que não teria condições de vencer aquela luta física. Constance, acalme-se, por favor, ou serei forçado a lhe dar um tapa no rosto. Você não vai sair hoje para avisá-los. Edward disse, olhando para ela e suspirando profundamente. Eu irei. Você? Sim, tenho muito mais experiência nesse tipo de situação do que você jamais terá, ele disse. Verificando o relógio. A que hora sua amiga disse que a reunião vai acontecer? Às 21 horas, daqui 1 hora. Então, talvez haja tempo de entrar em contato com alguém que possa levar uma mensagem antes que a reunião aconteça. Edward disse, forçando-se a abrir um sorriso. Se não conseguir, eu mesmo irei até lá. Você precisa confiar em mim. Prometo que vou fazer tudo o que puder. Oh, meu Deus, Edward. Os últimos resquícios da força de Connie sumiram. E ela levou a cabeça às mãos. Perdoe-me por trair sua confiança. Conversaremos mais tarde. Preciso sair agora para conseguir chegar lá a tempo. Se qualquer pessoa vier me procurar ao telefonar, diga que estou na cama com uma crise de enxaqueca. Connie subitamente se lembrou de algo importante. Edward, Falk vai voltar aqui para me levar para dançar às 22 horas. Então é melhor que eu esteja de volta antes disso. Quando Edward saiu da biblioteca, Connie deixou-se desabar sobre uma das poltronas e, alguns minutos depois, ouviu o som da porta da frente se fechando. Por favor, ela pediu entrelaçando os dedos enquanto fazia uma prece. Permita que Edward chegue a tempo.
Connie sentou-se na biblioteca, montando guarda ao lado da janela para que pudesse ver quando Edward estivesse se aproximando. A noite não estava fria, mas o medo lhe dava calafrios. O relógio sobre a lareira registrava lentamente o passar de cada segundo, e quando a campainha da porta tocou, Connie se levantou sobressaltada repentinamente, se lembrando de seu compromisso com Falk. Mas não passava das 21 horas. Indo até o saguão, Connie observou Sarah abrir a porta e viu Falk à distância. Chegou cedo, Herr Falk. Ainda não estou pronta, ela disse. Está enganada, Fräulein Constance, disse o homem com um sorriso estranhamente afetuoso. Eu sou Frederick. Gostaria de saber se a Mademoiselle Sophia está em casa. Talvez ela tenha lhe dito que partirei amanhã e eu gostaria de me despedir dela. Sim, é claro. Connie respondeu indicando-lhe uma porta. Ela está na biblioteca. Desculpe-me por pensar que você era Falk. Seu irmão virá aqui mais tarde. Por favor, não se desculpe, Frederick disse, confortando-a. Já aconteceu muitas vezes antes. E tenho certeza de que acontecerá novamente, ele disse, cumprimentando-a com um aceno de cabeça, enquanto passava por ela e entrava na biblioteca, fechando a porta. Ao subir as escadas para se preparar para o martírio que teria que enfrentar mais tarde, Connie perguntou a si mesma se as coisas poderiam ficar piores. Quando terminou de se preparar, voltou a descer as escadas e continuou com sua vigília na sala de artes para que pudesse alertar Edward sobre a presença de Frederick na casa. Os ponteiros do relógio marcavam 21h45, quando Connie ouviu passos nos degraus que levavam à porta da casa. Correndo imediatamente até lá, ela a abriu, e Edward caiu em seus braços. Ofegante, ele conseguiu se pôr em pé com algum esforço, e Connie sufocou um grito horrorizado ao perceber o sangue que escorria pelo casaco que ele usava na altura do ombro. Santo Deus, Edward, você está ferido. O que aconteceu? Ela sussurrou. Não consegui chegar a tempo. Quando estava entrando na cafeteria, o lugar já estava cercado pela Gestapo. O caos estava por toda parte, os dois lados abrindo fogo. Não sei quem me acertou. Não se preocupe, Constance, o ferimento não é profundo e eu vou ficar bem. Infelizmente não posso dizer o mesmo de sua amiga. Edward, Connie disse aflita, temos um convidado e você não pode ser visto. Era tarde demais. Os olhos de Edward não estavam mais fixos em Connie, e sim em Frederick e Sophia, do outro lado do corredor. Frederick olhava para Edward com uma expressão de surpresa. O que aconteceu, Frederick? Sophia perguntou, incapaz de ver o ferimento de Edward. Está muito ferido, irmão? Não seria melhor levá-lo ao hospital? Ela perguntou com o pânico transparecendo em sua voz. Não, não é nada grave. Edward conseguiu dizer com a voz embargada pela dor. Vou subir para o meu quarto e me lavar. Deixe-me ajudá-lo, Connie ofereceu. Não. Peça a Sarah que prepare meu banho, Edward disse com uma careta enquanto subia as escadas. Tenho certeza de que estarei bem pela manhã. Boa noite. Os três observaram Edward subir as escadas lentamente. Quando ele desapareceu no corredor, a campainha tocou. Deve ser o seu irmão, Connie disse rapidamente, pegando o casaco, que estava pendurado num gancho perto da porta. Por favor, não se incomode, Herr Frederick. Sophia, nós conversaremos mais tarde. Connie abriu a porta para que Falk entrasse. Com um belo sorriso no rosto, ela disse, estou pronta, vamos? Surpreso e satisfeito com aquele entusiasmo, Falk concordou. Deu o braço a Connie e os dois desceram até o carro que os aguardava.
O motorista abriu a porta para Connie e Falk entrou no banco traseiro ao seu lado. Ela podia sentir o cheiro pútrido do hálito do alemão, marcado pelo consumo de álcool como de costume. A braçadeira com a suástica que ele trazia presa ao seu paletó roçou contra a pele exposta de Connie, e ela sentiu que Falk plantara a mão firmemente sobre sua coxa. Ah, é ótimo poder escapar um pouco do trabalho. Tive um dia cheio, Falk comentou. Mas teve bons resultados? Connie perguntou, esforçando-se para parecer tranquila. Indiscutivelmente. Capturamos 20 rebeldes, mas infelizmente eles sacaram suas armas e causaram a perda de um bom oficial, que era também um bom amigo. Alguns deles conseguiram fugir, é claro, mas é interessante como eles cospem os nomes de seus comparsas quando os pressionamos da maneira certa. Fique tranquila, pois encontraremos os que escaparam. Mas agora, ele disse, dando palmadinhas na coxa de Connie. Bem, isso é um assunto para amanhã. Esta noite vários deles estão atrás das grades e eu pretendo relaxar. Falk estava exultante com seu triunfo. Quando entraram no clube, Connie pediu licença ao alemão, foi até o lavatório e trancou-se dentro de uma das cabines. Sentou-se sobre a tampa do vaso sanitário e colocou a cabeça entre as pernas. Sentia-se incrivelmente fraca e sua respiração estava entrecortada. Connie arfava, esforçando-se para inspirar o ar em golfadas curtas e intensas. Será que tudo estava acabado? Quando Frederick contasse ao seu irmão sobre Edward, que voltou para casa com um óbvio ferimento de bala, Falk começaria a desconfiar. Frederick já poderia até mesmo ter saído da casa e alertado a Gestapo. E era a sua culpa. Traíra a confiança de Edward e, ao tentar alertar Venetia, colocou em risco seu disfarce, criado com muito esforço, colocando-o irrevogavelmente em perigo. Oh, meu Deus, o que foi que eu fiz? Connie lamentou. E Venetia? Poderia estar entre os poucos afortunados que conseguiram escapar, ou estava trancafiada numa cela no quartel-general da Gestapo, esperando pelas terríveis sessões de tortura às quais os agentes da SOE e da Resistência eram submetidos. Tudo isso antes de serem enviados aos campos de morte, ou, se tivessem sorte, mortos ali mesmo. Connie saiu da cabine. Foi até a pia e jogou água no rosto. Reaplicou seu batom e deu uma bela bronca em si mesma em frente ao espelho. Esta noite ela sabia que tinha que dar a Edward, se ainda não houvesse sido preso todo o tempo que precisasse para se recuperar, independentemente do que fosse necessário. Edward estava deitado em sua cama, rangendo os dentes com a dor que sentia no ombro. Depois do banho, Sarah limpou o ferimento, aplicou um antisséptico e fez um curativo. Monsieur Edward, Sarah disse desesperada. Você sabe que o melhor a fazer é ir ao hospital para que esse ferimento possa ser tratado. Não atingiu nenhum órgão, mas a bala penetrou profundamente e talvez haja estilhaços dentro da carne. Sarah, você sabe que não posso fazer isso, ele disse com o rosto contorcido por uma careta, sentindo o antisséptico arder como ferroadas de 1000 abelhas. Precisamos fazer o melhor que pudermos aqui. Frederick já saiu da casa? Não, ele ainda está na biblioteca com Mademoiselle Sophia. Edward buscou a mão de Sarah. Você sabe que tudo está praticamente acabado para mim, não é? Fui visto por pelo menos 2 oficiais da Gestapo na cafeteria. E o restante das pessoas desta casa também estará sob suspeita.
Edward tentou se sentar, mas voltou a cair sobre os travesseiros, acometido pela dor. Sarah, como sempre planejamos fazer, se estas circunstâncias se tornassem realidade, você deve partir assim que for possível e levar Mademoiselle Sophie e Constance para o château, no sul. A Gestapo pode chegar aqui a qualquer momento. Monsieur, você sabe que eu não farei isso, ela disse balançando a cabeça. Trabalho para esta família há 35 anos e conheço sua coragem e bravura. Meu marido foi morto há 2 anos por aqueles porcos malditos. Não vou abandoná-lo agora. Você deve fazer o que eu estou lhe pedindo, Sarah, pelo bem de Sofia. Edward insistiu. Por favor, se organize para partir assim que puder. Há dinheiro no escritório e documentos de identidade que preparei para todas vocês. Com sorte, vocês conseguirão sair de Paris, mas precisarão conseguir novos documentos antes de cruzarem a linha de Vichy. Entrarei em contato com as pessoas que conheço para dizer que vocês estão a caminho. Eles irão ajudá-la. Alguém bateu à porta do quarto. Abra e faça o que eu lhe disse. Sarah foi até a porta e a abriu. Frederick estava sob a soleira de braços dados com Sofia. Sua irmã queria vê-lo, Edward. Frederick explicou. Está preocupada com sua saúde, assim como eu. Podemos entrar? É claro. Edward observou enquanto Frederick, com o mesmo carinho de um pai atencioso, guiou Sofia até a cama e fez com que ela se sentasse. Oh, meu irmão, o que aconteceu? Sofia perguntou, tateando em busca de sua mão, com o medo estampado em seu rosto. Está muito machucado? Não, minha querida. Como eu disse, não é nada grave. Houve uma confusão na rua e eu estava bem no meio. Edward sabia que cada palavra que ele dizia poderia ser sua sentença de morte, assim como a de sua irmã. Porém, os olhos de Frederick não estavam focados nele e nem nos pequenos estilhaços de metal que Sarah retirou cuidadosamente do ferimento e que foram depositados num pires no criado mudo. Ele olhava para Sofia, cheio de preocupação. Sim, ouvi dizer que houve vários conflitos na cidade hoje à noite, Frederick comentou. Naquele momento, o alemão voltou, olhou para Edward e os dois homens se encararam. Bem, preciso sair agora. Por favor, Edward, se precisar de alguma coisa, pode telefonar para a linha direta do meu escritório, no quartel-general da Gestapo. Vou deixar o número com você. Frederick retirou um bloco de notas e um lápis de dentro do seu casaco e escreveu o número. Boa noite, Sofia, ele disse. Cuide bem do seu irmão. Ele acrescentou, beijando-lhe a mão carinhosamente, antes de cumprimentar Edward com um aceno de cabeça e deixar o quarto. Connie conseguiu voltar para junto de Falk, exibindo um sorriso tão falso nos lábios quanto o batom vermelho que os adornava. Falk comia vorazmente, ela mal tocou em sua comida. O alemão perguntou outros detalhes sobre a vida de Connie antes da guerra, sobre sua casa em San Rafael e seus planos para o futuro. Creio que é difícil para qualquer um de nós fazer planos para o futuro, até que essa guerra chegue ao fim, ela disse enquanto Falk voltava a servir-lhe vinho. Mas o fim é inevitável, não é? Falk perguntou com um olhar penetrante que parecia querer invadir Connie. É claro, ela respondeu rapidamente. Mas até que o povo da França compreenda o que é melhor para ele, há muito perigo no ar. Sim, é verdade, Falk concluiu satisfeito. E o que me diz sobre seu primo Edward? É um homem interessante, não acha? Ele realmente é interessante, Connie respondeu em tom neutro.
Um membro da burguesia francesa, com um histórico familiar que se estende por vários séculos. Uma árvore genealógica repleta de homens de valor, que arriscaram suas vidas para defender o país que amavam. A família de Edward teve muitos homens corajosos, ela concordou. E mesmo assim, Edward conseguiu jurar lealdade à Alemanha e a seu império crescente. Sempre me perguntei como e por qual motivo um homem faria isso. Falk filosofou com os olhos ainda fixos no rosto de Connie. Talvez porque ele veja o futuro da mesma maneira que você, ela disse. Ele sabe que a velha França não pode sobreviver da maneira antiga e reconhece a superioridade do regime do Führer. Preciso admitir que nossos sentimentos direitistas beneficiam homens ricos como ele. Mesmo assim, houve ocasiões em que outros duvidaram que o apoio que ele demonstra à nossa causa seja sincero. Falk suspirou. Seu nome foi ligado a uma certa organização do submundo e à resistência francesa. Claro, ignorei todos esses comentários, não passam de fofocas. Tem razão, Falk. Parece que ninguém em Paris consegue ficar livre de suspeitas. Talvez nem mesmo eu, Connie disse com uma leve risada. Não, Fraulein, eu garanto que seus registros não têm qualquer marca que levante suspeitas. Edward está em casa esta noite? Falk perguntou. Talvez, ao final do nosso encontro, eu possa falar com ele e avisá-lo de que seu nome foi mencionado a mim, ligado a uma atividade recente da resistência. Afinal, é o mínimo que um amigo deve fazer por outro. Edward sempre foi um anfitrião incrível para mim e meu irmão. É claro que ele estará lá, mas será muito tarde. Tenho certeza de que já estará dormindo. Connie disse segura de si. E imaginei que a noite de hoje fosse mais apropriada para relaxar. Não foi isso que você disse? Ela perguntou, inclinando a cabeça de maneira sedutora e abrindo um sorriso. Os olhos de Falk se arregalaram e ele bateu na mesa. Sim, tem razão. Esta noite está reservada ao prazer. Vamos dançar. Connie pressionou seu corpo intensamente contra o do alemão enquanto dançavam. Aceitou as carícias que ele fazia como se realmente as desejasse. Podia sentir a excitação de Falk quando ele beijou seus lábios com força. Vamos a algum lugar onde possamos ficar a sós, Connie sussurrou no ouvido de Falk, desejando afastar a ideia de visitar Edward. Agora mesmo. Falk chamou seu carro e entrou com Connie no veículo. Depois de bradar seu endereço ao motorista, não perdeu tempo e começou a explorar as partes do corpo de Connie que estavam ao seu alcance. Parando em frente a um prédio indistinto de apartamentos a poucos minutos do quartel-general da Gestapo, na Avenue Foch, Falk dispensou o motorista. Puxou Connie para dentro do prédio e tomaram o elevador até o segundo andar. Ao entrarem no apartamento, Connie foi rapidamente conduzida a um quarto escuro. Mein Gott, estou esperando por isso desde a primeira vez que eu a vi. Rasgando as roupas que cobriam o corpo de Connie e parando apenas para tirar seu casaco, ele a jogou na cama. Connie fechou seus olhos com força para conter as lágrimas. Connie o ouvia murmurar impropérios em alemão e sentia o hálito nauseabundo em seu rosto. Suas entranhas secas ardiam com a dor. Quando estava começando a achar que iria desmaiar, Falk soltou um urro e deixou-se cair por cima dela. Conforme a respiração dele se normalizou, ele se apoiou sobre um dos cotovelos e voltou a olhá-la. Para uma aristocrata francesa, você parece uma prostituta, ele disse, rolando para o lado e fechando os olhos. Connie, sentindo uma falsa sensação de segurança, agradeceu a Deus por tudo haver acabado relativamente rápido. Mas
10 minutos depois, Falk estava acordado. Olhou para ela e começou a se acariciar. Agarrando-a pelos ombros, ele a arrastou por sobre a cama, trazendo-a com rudeza para o chão. Herr Falk, por favor, eu... Ela não conseguiu falar mais nada. Sua burguesa francesa acha que é superior a nós? Vociferou Falk, segurando a cabeça de Connie com força. Mas não, vocês mulheres são todas iguais, vadias e prostitutas. Conforme a noite se arrastou, até se transformar em uma alvorada tímida, Connie foi submetida a uma série de atos degradantes e perversos. Durante toda a noite, os insultos de Falk contra as mulheres pareciam não ter fim. Ela chorou, implorou, mas suas palavras não tinham qualquer efeito, enquanto ele continuava com os abusos. Num dado momento, quando ele a virou de bruços, a agonia foi tão grande que Connie perdeu a consciência. Ela acordou com uma luz esmaecida que brilhava pela janela e viu que Falk não estava mais no quarto. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela recolheu suas roupas, cambaleando e sentindo-se desorientada enquanto o fazia. Vestiu seu corpo machucado e ensanguentado. Verificou seu relógio e viu que já passava das 6 horas da manhã. Esforçando-se para permanecer em pé, sentindo que seus músculos violados gritavam indignados a cada passo, Connie abriu a porta do quarto, procurando desesperadamente por uma saída. Ela percebeu que estava na sala de estar. Viu uma fotografia, um dos únicos adornos que havia naquele espaço utilitário. A imagem mostrava uma mulher graciosa, rechonchuda e de aspecto maternal com 2 crianças jovens e angelicais, cópias em miniatura de Falk. Connie cambaleou de volta ao banheiro para vomitar, enxugou o rosto e engoliu um pouco de água da torneira. Em seguida, saiu do apartamento.